Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, voltando com força aqui para o YouTube. E hoje, para os amantes de FOFs, a gente vai falar sobre um fundo de fundo negociado abaixo dos R$ 8, um fundo gerido pela Quilima. Então é bastante interessante para aqueles que gostam de uma pegada mais passiva, não queiram querem terceirizar, na verdade, a sua escolha dos seus fundos imobiliários. Vale a pena esse estudo aqui, vale a pena conhecer o fundo Quisso 11, tá bom? Primeiro a gente vai dar uma leitura no relatório gerencial, entender de fato a proposta, entender onde é que o fundo está posicionado e depois a gente vai para noções mais de mercado, preço, desconto, dividend yield. Então primeiro a gente está aqui no relatório gerencial de janeiro, que é o que tem disponível para a gente, e a gente vai entender um pouco sobre o fundo. Tá? Então já peço para você encarecidamente, se está assistindo esse vídeo, se está usufruindo desse conteúdo e porventura não for inscrito, se inscreva aqui embaixo, deixe suas notificações, seus comentários, sugestões, ative aqui o lembrete e também deixe o seu like, que isso faz a gente alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos lá. Quisso 11, gente, já comentei com vocês, é um fundo gerido pela Quilima, tá bom? Um fundo recente aí, surgiu em meados do ano passado. É um fundo que visa replicar o índice do Suno 30, mas para o final a gente vai entender qual fundo participa desse Suno 30, desse índice aí de fundos imobiliários, mas primeiro a gente vai ter algumas informações primárias, tá? Taxa de administração de 0,60% ao ano, uma das menores do mercado, tá? Isso é uma proposta da Quilima, não tem taxa de performance, então isso é uma proposta dele, é uma pegada deles e eu acho bastante interessante, um fundo aí com uma baixíssima taxa de administração, as taxas de custos de emissão deles também é bastante baixa, isso vale a pena entender, tá? A cotação a mercado aí 7,94 nesse relatório, mas a gente vai ver que está um pouquinho abaixo também. Esses são as informações, ticker Quisso 11 aqui, KIS11, e é um fundo gerido pela Quilima Gestão de Recursos para públicos em geral. Então qualquer um de nós podemos aí ser cotistas do fundo, que já tem mais de 50 mil cotistas, tá? A base de cotistas cresce cada vez mais, porque a Quilima tem se tornado cada vez mais conhecida depois desse fundo. Bom, aqui apenas um desempenho, tem um comentário da gestão que eu sempre gosto de falar para vocês, clicarem aí, abrirem o relatório gerencial, darem uma olhada, porque vale bastante a pena ver o que o gestor está comentando, uma noção macro também do mercado, bastante interessante, tá? Mas o que a gente quer de fato são algumas informações. Ó, aqui eu acho legal que tem uma porcentagem dos 10 FOFs por número de cotistas sobre receita do fundo vezes o que teve de receita por ganho de capital. A gente vê que o Quisso 11 aqui está posicionado com 5% aí em 2021 de ganho de capital do total da receita, então mostra que, por mais que seja um fundo passivo, que visa replicar o Suno 30, o índice de fundos imobiliários criado pela Suno Research, ele também faz essas negociações de ganho de capital, essa barganha que porventura existe aí alguma oportunidade, então eu acho ser legal, tá? Não é totalmente passivo o fundo, ok? Outras informações aqui, crescimento de número de cotistas, crescimento de liquidez diária do fundo aqui, interessante, mas aqui é outro ponto muito legal, tá, gente? A maior porcentagem da base de cotistas do Quisso 11 é a gente, é pessoa física de maneira geral, tá? Mais de 90% dos cotistas do Quisso 11 são pessoas físicas, tem atraído bastante os investidores iniciantes, os investidores de pessoas físicas de fato, então isso é bastante interessante também. Aqui uma diversificação nacional do fundo, legal também, o crescimento do número de cotistas. A gestora, ela traz um relatório gerencial bem completo, tá, gente? Eu acho isso bastante legal. A alocação por fundos aqui são aqueles fundos que participam do Suno 30 da gente. Vocês vão ver, por exemplo, que são fundos de bastante qualidade. Por quê? Porque um dos parâmetros para participar do índice Suno 30 é não ser monoativo, não ser um FOF. Então, olha só, CPTS, KNRI, HCTR, IRDM, HGRU, BRCO, XPML, KNRI, RECR, HGLG, então são fundos realmente bem consolidados e bem posicionados no setor imobiliário no mercado hoje, tá? Então isso é bastante legal, tem aqueles
6% basicamente de liquidez, o que dá uma gordura também. Ele está 35% alocado em fundos de recebíveis. A gente está vendo aí uma movimentação da gasolina, do petróleo, esse problema aí de Rússia versus Ucrânia que vai pressionar, vai voltar a pressionar a inflação que estava arrefecendo, mas ela vai voltar a ficar pressionada e esses fundos de papéis entregam já no curto prazo a inflação, então pode ter aí retornos legais com essa exposição de 35% em papel, tá? Outros 20% em logística, depois temos 9% em laje corporativa, 9% em fundos híbridos, 12% quase em fundos de shopping, bastante legal, tá? Então 95% basicamente são FIIs, né? Ele é um FOF clássico, tá bom? Porque ele investe aí basicamente, replica o índice de Suno 30, então ele não tem cotas ele não tem dívidas imobiliárias através das cotas de recebíveis, óbvio que ele não tem imóveis de fato, mas ele investe nas cotas desses fundos imobiliários, tá? Lembrando que tem aqueles 6% ali em renda física, fixa, física é foda, né? Aqui a tese basicamente do índice Suno 30 versus o IFIX, eles comentam, né, que antigamente o IFIX ele era um parâmetro legal, mais com crescimento do mercado, muitos fundos imobiliários monoativos, com baixa liquidez, então o IFIX ele acabou que não retrata mais o mercado de qualidade dos fundos imobiliários, então por isso o surgimento desse Suno 30 que depois a gente vai comentar, tá? Aqui a distribuição dos rendimentos, tá? E nesse mês de janeiro, o ganho de capital foi negativo, então teve despesa nessa negociação de ganho de capital. Então, de novo, lembrando, o fundo ele é passivo, mas ele tem essa porcentagem de ganho de capital também. Aqui a gente pode ver que em setembro 0,004 foi de ganho de capital, 0,003 em julho, agora em janeiro foi negativo. Então, por mais que seja um fundo passivo, espera-se também pelo menos uma gestão ativa em alguns momentos que faz com que o fundo consiga ganho de capital. Óbvio, mercado pressionado do jeito que está, não há tanto espaço para os fundos de fundos, né? Mas é um fundo interessante aí para se estudar. Outro ponto interessante, que eu ia comentar com vocês. O índice Suno 30 é um índice mantido pela Suno Desenvolvimento de Índices e Tecnologia LTDA, com o objetivo de apresentar uma representação mais clara da relação risco e retorno do mercado, que eu comentei para vocês, o IFIX não estava dando conta. Ok? Quais os critérios de inclusão do índice Suno 30? O fundo deverá fazer parte da composição do IFIX, então ele tem que ter uma liquidez, certo? O fundo não poderá ser um FOF, então apenas FOFs estão excluídos já de cara. O fundo não poderá ser um fundo monoativo, XPCM. Tem vários fundos que possuem apenas um imóveis, que a gente sabe que não são bons parâmetros de análise, porque se o inquilino sai, fudeu tudo. Isso aconteceu com a Petrobras lá no XPCM, então está descartada essa hipótese. E o fundo deverá ter dividend yield maior que 0 nos últimos 12 meses, ou seja, HTMX não pode. Tá? Aquele fundo de hotel não pode. Por quê? Porque nos últimos 12 meses não entregou absolutamente nada. Então o fundo tem que ter entregado pelo menos algum rendimento nos últimos 12 meses. Isso é bastante interessante porque traz uma realidade mais clara do que acontece de fato e do que é de qualidade no mercado de fundos imobiliários. Ele traz um pouco, é como se fosse uma mutação positiva do IFIX, traz mais clareza para como está o momento dos fundos imobiliários. Tá? Mais aqui para baixo tem algumas especificidades da Quilima de fato, alguns fundos deles para a gente ficar de olho, fundos multimercado, fundos de maneira geral. Então é uma gestora que está tendo seu espaço agora na Bolsa, é uma gestora muito interessante e esse era o relatório gerencial que eu queria mostrar para vocês. A gente já entendeu a pegada do fundo mais passiva, Suno 30, replicar aqueles fundos de enorme qualidade, HGLG, HGRU, HCTR, RDM, mas também tem uma parcela ali de ganho de capital. E agora a gente vai ver para como ele está sendo negociado no mercado. Tá caro? Tá barato? Espera-se que esteja barato porque é um fundo de fundo. Vamos lá. 7,58 é a cotação desse domingo que eu estou gravando para vocês, tá? Esse vídeo vai ser lançado segunda-feira, então com o mercado aberto pode haver alguma mutação aí, alguma volatilidade no preço do fundo. Mas ele está com um DI anualizado de 10,50% ao ano, gente. Então, assim, por mais que seja um fundo de fundo, está precificado de uma maneira negativa, enquanto cai a cotação, o DI
se os rendimentos se mantêm, o DI ele começa a ficar atrativo. Chega um certo ponto que o desconto é tão grande do VP que faz sentido. Eu sou um totalmente crítico dos FOFs, mas eu costumo dizer que eu só analiso o fundo de fundo se ele tiver desconto do valor patrimonial. Então, se o PVP estiver abaixo de 1. E é o caso dos fundos de fundos no mercado agora. MGFF11, BCFF11, XPSF11, RBFF11, bons fundos de fundos que estão com uma cotação a trazer um DI maior do que 11%. Então, começa a ter uma atratividade, né, com desconto. Lembrando, eu só compro fundo de fundo se tiver desconto do VP. Acima de 1 eu nem olho, desconsidero com certeza. E o caso do KISS11, ó, 17% abaixo do valor patrimonial, então 17% de desconto, né? 17% barato, vamos dizer assim. Então pode fazer sentido para aquela pessoa que quer um fundo, óbvio, não é recomendação de compra nem de venda de qualquer ativo que seja. Mas, pô, Vinícius, quero um fundo de fundo, quero uma pegada mais passiva para não me estressar, um fundo que replica um índice aí. Então, pô, KISS11 está no momento de entrada para aqueles que querem estudar o fundo. Então ele está barato de fato. Tá, ele entregou agora em março 0,065, né? Então aí basicamente 6 centavos, quase 7 centavos, o que representa um DI mensal de 85, né? 0,85. É bem alto, querendo ou não, muito por causa do desconto que ele tem no mercado hoje. Então, para você que quer implementar um fundo de fundo, tem uma pegada mais passiva, pode fazer sentido, tá? Esse é o vídeo de hoje. Agradeço demais a companhia de você até aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais, tá? A gente vai voltar com força aqui no YouTube e eu espero que você contribua aqui embaixo, dando sugestões de novos vídeos, criptoativos, renda fixa, ações, tudo a gente quer entregar aqui para você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.